Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E para quem não me conhece, eu faço aí apostas esportivas no mercado de escanteio profissionalmente entre 3 e 4 anos e resolvi aqui no ano de 2025 trazer aí conteúdos sobre esse mercado no YouTube, Instagram e Telegram. Então, se você está interessado, faz o acesso aí nas minhas redes sociais, é tudo free, beleza? Só para deixar claro aí também uma informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Entrando aí no mês de maio, eu vou compartilhar uma ferramenta lá no meu Telegram. Então, se você quiser acompanhar o meu trabalho e se você quiser apostar comigo, essa ferramenta vai estar disponível para você lá no Telegram. Uns recadinhos aí importantes, tivemos aí um head amargo aí no Arsenal, mas quem não teve, né? O Arsenal aí e o Al Hilal quebrou muita gente aí, mas quebrou para quem não usa gestão. Se você usa uma gestão da banca, você simplesmente só teve head, você não quebrou, beleza? Então toma muito cuidado. Se você tem pouco dinheiro, vai com calma. Se você tem uma banca, faz a gestão normal, até porque o head ele é inevitável, mas certo que a morte é só o head. O hedge ele sempre vai vir, mas o importante é você ter a consciência que você fez uma análise legal, que realmente fugiu a curva e o hedge ele aparece. Isso aí, qualquer lugar a gente vai perder, vai ter hedge. O importante é ter a gestão, ter paciência e sempre antes de você botar um valor lá na aposta, você sempre tem que estar pensando o seguinte: estou disposto a perder esse valor? Eu vou ficar nervoso, eu vou perder o controle, eu vou entrar em tilt. Então, apostas esportivas é ter green, mas também saber lidar com o head, beleza? Então fica tranquilo. Quem conhece aqui o meu trabalho sabe que é um trabalho sério. Eu nunca vou esconder head aqui no meu canal, nunca vou esconder nada aqui no meu canal. E também sempre gosto de passar para vocês a visão certa da coisa. É green, mas quando tem head você tem que aprender a lidar com isso, beleza? Olha, tô querendo também fazer um bingo aí no dia 30. Se você quiser que eu faça esse bingo, eu vou estudar amanhã de manhã cedo, então deixa aí nos comentários se você quer um bingo e vou mandar também uma enquete lá no meu Telegram para saber se vocês querem esse bingo, que eu tô bem confiante de um bingo amanhã, hein? Será que rola? Então vamos lá, eu vou trazer aí para vocês aí no dia 30 jogos aí da Champions da Ásia. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, Champions da Ásia, Champions League com o CACAF. Olha quantos jogos intercontinentais nós teremos aí, beleza? Então fica comigo para você entender o que eu pretendo fazer em cada aposta para você fazer o seu jogo. Tem gente que comenta aí nos meus comentários aí, ó: Rafael, fiz um jogo aí com odd 20 com as suas análises, fiz um bilhete, bateu o meu bingo de odd 20 com as suas análises. Tem gente que pega aí as minhas análises, faz o próprio jogo, tem gente que me acompanha aí nas apostas, então fica à vontade. Aqui é você que decide o que vai fazer, beleza? Olha, falando aí sobre o jogo do Al Nassr versus Kawasaki Frontale, é um time aí da J-League, né? Esse jogo aí vai começar 1h30 da tarde, eu vou ficar atento a esse jogo aí, porque o Al Nassr, ele é um bicho papão jogando em casa lá junto com o Cristiano Ronaldo, Mané, e eu gosto muito de ver esse time, muito provavelmente eu vou até assistir esse jogo. O Al Nassr ele possui uma média de 4,6 escanteios cobrados em casa, é relativamente uma média baixa, mas tem uma boa média de chutes à baliza que chega a 8. 8 chutes a gol e finalizações é 16,5, beleza? Chutes a gol é quando o jogador ele acerta o gol e finalizações é basta fazer uma finalização. Já o Kawasaki ele tem uma média menor, desculpa, ele tem uma média maior de escanteios cobrados do que o Al Nassr, porém ele chuta mal comparado ao Al Nassr. A média aí de chutes é de 3,5 e ele consegue ser uma equipe até mais ofensiva que o Al Nassr, tem mais ataques perigosos, chegando a 56, beleza? E a média total das equipes é 9,6. O interessante aqui é que o Al Nassr ele tem uma média de 1,7 escanteios cobrados a partir dos 38 minutos do primeiro tempo e também a segunda maior minutagem de gols marcados somente entre os 30 e aos 45, beleza? Ele só perde mesmo, para ele mesmo, é claro, gols a partir dos 75 minutos. Então é a segunda faixa de minutagem que o Al Nassr faz mais gols, beleza? Então eu tô de olho aí nesse HT+1. Para quem não conhece o HT+1, eu vou deixar aí no card
um vídeo explicativo para vocês entenderem o que é o HT mais um. Falando aqui a partir dos 35 minutos, se você apostar nos escanteios do primeiro tempo, tendo um escanteio é reembolso e 2 é green. Se não acontecer nenhum escanteio, aí você toma o red, beleza? Olha, dos últimos 14 jogos, somente em 2 o Al Nassr não teve escanteio nessa faixa aí de minutos. E o Kawasaki, ele tem uma média aí, falando agora sobre o Kawasaki, né, ele tem uma média até um pouco mais alta que o Al Nassr, que é de 1.6 escanteios a partir dos 38, beleza? Dos últimos 7 jogos, somente em um jogo o Kawasaki ele não teve escanteio nessa minutagem. Ou seja, as duas equipes juntas têm uma média de 1.6 escanteios após os 38 minutos. E é nesse mercado que eu vou fazer a minha aposta. Se alguém aí sair atrás do resultado, principalmente o Al Nassr, eu vou pegar aí o Race, até porque o Kawasaki ele tem se mostrado ofensivo, ele pode fazer um primeiro gol aí em cima do Al Nassr. Eu vou entrar aí numa aposta no mais 8 asiático, que é uma cobertura, mas é só se a gente conseguir pegar, beleza? Somente em um jogo o Al Nassr perdeu no HT. Então, eu estou interessado aí nos escanteios totais do jogo, porque o Kawasaki Frontale não é um time bobo. Então, eu estou interessado aí em fazer essa aposta, beleza? Então, fica atento aí, que são a possibilidade de 3 apostas nesse jogo. O race do Al Nassr, os jogos totais, os escanteios totais do jogo, que é o 8 asiático, e o mais um HT, beleza? Então eu estou interessado aí nessas 3 apostas, a depender do contexto. Indo para Champions, eu vou fazer uma aposta aí, uma cobertura aí no jogo do Barcelona. O Barça ele tem se mostrado muito ofensivo em casa. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Barcelona depois dele ter sido campeão da Copa do Rei. O Barcelona ele possui uma média de 70 ataques perigosos por jogo e 8.2 de chutes à baliza e incríveis 22 finalizações por jogo. Olha que média absurda, olha como o Barcelona ele chuta muito para o gol. Olha o total de chutes aqui do Barcelona em cima do Real Madrid. 22, 40 em cima do Mallorca, olha que absurdo, 18 em cima do Celta de Vigo, até contra times mais fortes, ó, Real Madrid, Dortmund, Betis, 20 contra o Benfica, 33 contra a Real Sociedad, é muita finalização, lembrando que esse aqui, ó, total de chutes, não é chutes a gol, chutes a gol é quando o jogador ele acerta o gol aqui, ó, contra o Mallorca ele teve 13 chutes a gol, ó, contra o Real Madrid 9, Real Sociedad 10, Girona 9, Betis 5, contra equipes mais fortes tende a ser um pouco menor, mas mesmo assim é muito alta, tá? Quem entende de futebol sabe aí que esses números do Barcelona é astrondoso, beleza? Olha, e a média de escanteios também é muito boa, é de 7.7 a do Barcelona. Olha, e vai jogar contra a Inter, que tem se mostrado um time bem aguerrido, conseguiu eliminar aí o Bayern de Munique e fez aprontou em cima do Bayern de Munique fora de casa, né? Só que jogando fora de casa, o Inter ele é um pouco menos ofensivo, é até compreensível, tá? Possui 42 ataques perigosos por jogo, 3.2 de chutes à baliza e 5.5 escanteios cobrados. É relativamente boa essa média. Nos confrontos diretos, eu vou mostrar aqui, ó, entre o Barcelona e o Inter. Aqui, ó, Barcelona e Inter, que total que vai aparecer, ó. Barcelona, cadê, gente? Aqui, ó, Barcelona e Inter. Olha só, somente em um jogo tiveram 6 escanteios. Nos outros jogos tiveram boas quantidades de escanteio, ó, 10 e 8. Aqui, ó, o Barcelona ganhou o primeiro tempo e o Inter partiu para cima, ó. Fez 8 chutes a gol, não atacou tanto, mas chutou bem, isso é que importa. E conseguiu escanteios, ó, 8, só o Inter 8, o Barcelona 10. Aqui o Barcelona ganhou o primeiro tempo, mas continuou dando uma amassada na Inter, ó. Então o Barcelona fez 9 escanteios. Só aqui que o Barcelona ele não foi muito para frente para fazer escanteios, mas teve muitos ataques perigosos, fez bastante chutes a gol e converteu e virou o jogo, ó, 2-1. Então o Inter não teve muita
vontade aqui de tentar empatar o jogo e não fez tantos escanteios, contanto que terminou o jogo com 46 ataques perigosos, beleza? Então a gente tem que entender a leitura aqui dos jogos, beleza? O Barça, ele só não teve contra o Benfica mais de 8 escanteios, porque ele venceu de 3-1 aqui, ó, Barcelona contra Benfica, cadê? Cadê aqui, ó, aqui, ó. 7 escanteios, o resto teve tudo mais de 8 escanteios, ó. Barcelona e Atlético de Madrid, Barcelona e Osasuna, Barcelona e Girona, contra equipes fortes, Atlético de Madrid, Betis, Dortmund, certo? Ó, o próprio Real Madrid. Então o Barcelona, quando ele joga contra equipes fortes, também marca muitos escanteios. Isso é que é o interessante. Isso não aconteceu aí contra o Arsenal e o PSG. Eu tinha avisado que o risco realmente era não ter muitos escanteios, contanto que eu entrei no Race 5 aí do Arsenal e mesmo assim não bateu, mas a análise tinha o seu risco, tinha o seu valor, não bateu, beleza, partimos para o próximo jogo. Não tem para que se preocupar com o Red, a menos que você, pô, botou, só tem 100 reais, botou os 100 lá, aí é claro que você vai ficar nervoso, perdeu 100 reais num jogo só, não é assim que se aposta. Você tem que dividir as suas apostas, beleza? Nunca aposte, nunca deu all-in, beleza? Isso aí é muito perigoso. Então aí a culpa já não é do amigo, né? A culpa é de quem aposta, beleza? Se você tem 100 e vai botar 100 no jogo só da Red, aí realmente nunca vai dar certo, beleza? Então, a aposta que eu vou fazer aqui vai ser o mais 8 asiático, até porque eu tô contando aí com o Barcelona e o próprio Inter para fazer os escanteios da partida, e não vou entrar na minutagem dos 38, porque essas equipes, quando jogam contra equipes mais fortes, tendem a ter uma baixa minutagem nos finais do primeiro tempo. Então eu não vou fazer nada no primeiro tempo relacionado aos 35 minutos dos primeiro tempo nos escanteios, beleza? Fica atento a isso aí, tá? E o último jogo que eu trago aqui para vocês vai ser o da CONCACAF, como eu falei, do Inter Miami, lá do time do Messi e do Luizito Soares. E aqui no canal já tiveram 2 greens aí, tanto no Inter Miami, tanto no Whitecaps. Esse jogo aí vai começar às 21 horas. O Inter Miami vai precisar reverter o resultado, porque o primeiro jogo foi 2-0 Whitecaps e foi bem amarga essa derrota aí para o Inter Miami. O Inter Miami aqui, ó, perdeu de 2-0 para o Whitecaps, ó. Mesmo assim foi buscar o resultado, não fez um golzinho. Perdeu o primeiro tempo e o Whitecaps ampliou a vantagem no segundo tempo, ó. Só teve 2 chutes a gol o Inter Miami, beleza? Mas fez 9 escanteios, que é o interessante. Então, o Inter ele já provou que em outros jogos, quando ele precisava reverter o resultado, ele faz aí os seus escanteios. Foi assim contra o Los Angeles, foi assim que a gente pegou o nosso green. Aqui, ó, esse jogo aqui de 3-1 que o Inter Miami ganhou, ele tinha que reverter o resultado aí porque ele perdeu a ida para o Los Angeles. Aqui não vai mostrar porque eu só estou filtrando os jogos aqui em casa, mas se eu clicar aqui fora, vocês vão ver, ó, Los Angeles aqui, ó, perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0 para o Los Angeles. Isso aqui foi da CONCACAF também. E agora, na volta, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha como é que o Inter Miami foi ofensivo demais. 72 ataques perigosos, fez 9 escanteios, só que aqui ele concedeu muitos escanteios para o Los Angeles também, até porque o Los Angeles queria a vaga, né, para a semifinal, que é essa que eles estão jogando agora, o Miami e o Whitecaps. E aqui também é a mesma coisa, ó, o Inter Miami e o Dallas. O Miami ganhou o primeiro tempo, mas tomou a virada e tentou empatar no final do jogo e não conseguiu, mas os escanteios eles fizeram. Aqui contra o Toronto, a mesma coisa, vocês estão vendo, então o Inter Miami, ele sempre dá um espaçozinho, ó, ganhou do Philadelphia, mas deixou aqui o Philadelphia fazer 5, terminou o jogo com 8, estão entendendo aqui a mecânica? E se der red nesse jogo? É tranquilo, porque a nossa análise, ela tá ok, tá equilibrada, tá dentro do contexto, tá na lógica, entende? Tá com os números, estamos a favor da tendência. Uma hora a tendência vai pegar, gente, então fica calmo, beleza? Então, eu estou mostrando aqui para vocês como se faz uma análise, até porque a gente vai apostar aí as nossas fichas
no Inter Miami e eu tenho 3 apostas aí nesse jogo. A primeira vai ser justamente o race do Miami, se ele sair atrás, ou até mesmo ao vivo. O Miami ele tem uma minutagem muito forte de fazer escanteios nos primeiros 10 minutos. Eu quero muito pegar o race 7 aí do Miami direto, até porque ele já está atrás do resultado, né? Esperar o Miami tomar mais um gol ainda não faz muito sentido. Então eu vou pegar aí Miami race 7 a 1,72, só esperar valorizar eu vou entrar, beleza? A média de escanteios cobrados do Whitecaps aos 38 minutos é 2. Olha só a quantidade de escanteios que o Miami e o Whitecaps cobram a partir dos 38. A média do Whitecaps é 2, é uma média, e o do Miami é 1,2. Juntando aí os dois dá 1,5, 1,6 de escanteios após aos 38 minutos do primeiro tempo. Então é essa aposta que eu vou fazer, beleza? Se o jogo ele tiver com muita pressão, os times eles estiverem atacando bastante, eu não vou esperar a linha do reembolso, eu já vou entrar aí nos 30 minutos, que é uma linha um pouco mais perigosa, mas o jogo está pedindo isso. Vai ter que ter 2 escanteios para dar o green. Se tiver um escanteio só, é red. Só que nós entramos aí aos 30 minutos. Então, tem basicamente aí 15 minutos mais acréscimos para ter 2 escanteios, beleza? Então, essa linha não tem reembolso. Só tem reembolso se você pegar aí a partir dos 35. Esse jogo aí, eu acho que a linha do reembolso vai abrir muito mais tarde. E a outra aposta vai ser o mais 9 asiático, pois o Whitecaps tem bons números jogando fora de casa, e nos outros confrontos diretos aqui entre o Inter Miami e o Whitecaps tiveram aí bastante escanteios, como eu mostrei para vocês, ó. 9, né, mais 3, 12 e 14 escanteios. Então, as equipes são bem ofensivas, elas buscam bastante o jogo, beleza? Então, rapaziada, lembra sempre da gestão da banca. Se você não tem gestão da banca ou se você não tem uma banca, vai com calma, toma conta do seu dinheiro, beleza? Ficou aí o recado aí da gestão da banca? Então, eu estou na cobertura aí dos outros jogos da Copa do Brasil. Tendo a oportunidade, eu vou compartilhar lá no Telegram se eu entrar nos jogos, beleza? Deixo já aqui para vocês o meu grande abraço e vamos para cima. Mas olha só, cuidado aí, bota o dedo devagar aí na aposta, hein? Vai devagar, beleza? Valeu, rapaziada. Um grande abraço aí para todo mundo. Fui.